Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. E hoje, neste momento, nós vamos falar sobre Takahino Shiraishi. Ele era uma pessoa que procurava suas vítimas por meio do Twitter. Isso mesmo, por meio do Twitter. Ele estava à procura de mulheres que estavam emocionalmente frágeis, com a intenção de matá-las. Takahino Shiraishi, ele nasceu no dia 9 de outubro de 1990, no Japão, e ele tinha uma irmã mais nova. Todas as pessoas que conheciam Takahino na sua infância falavam que ele era uma pessoa com aparência bem frágil, um rapaz meio magro e muito tímido. Ele era um aluno mediano, ele não tinha notas assim nem tão boas, né, e nem tão baixas, era um aluno mediano e ele se esforçava muito para poder manter a sua média. Ele tinha alguns amigos, ele participava de algumas atividades sociais, praticava beisebol e atletismo. O único relato assim mais ou menos fora do comum daquela época é que ele gostava de fazer um certo tipo de brincadeira meio que agressiva com seus amigos. Ele gostava de brincar de sufocar as pessoas. Era a brincadeira preferida dele. Ele sufocava tanto que chegava a fazer com que alguns dos seus amigos quase desmaiasse de tanto que ele apertava o pescoço das pessoas. Ainda durante o ensino médio, ele passou pelo processo de separação, do divórcio dos seus pais. Os pais deles não vinham numa boa situação, então eles acabaram preferindo se separar. E para Takahino, isso foi um golpe muito grande que fragilizou bastante, porque acabou tendo que se separar da sua irmã. A sua irmã foi morar com a mãe e ele ficou morando com o pai, o que foi uma separação muito triste e difícil para ele. Alguns comportamentos estranhos começaram a surgir depois da separação dos seus pais. Logo mais tarde, ele conseguiu se formar na sua faculdade e ele começou a procurar qualquer tipo de emprego que pudesse dar para ele um pouco mais de dependência financeira, Independência financeira, já que até então o pai dele era que dava de tudo, que sustentava ele da melhor forma que ele podia fazer. Então, como ele queria essa independência, ele começou a procurar empregos por aí. Qualquer emprego que pudesse dar algum retorno positivo para ele. E ao mesmo tempo, para que ele pudesse também se afastar de casa e daquela confusão toda que ele vivia no seu lar por conta da separação dos pais. Era tipo um ponto de escape para ele. Seus primeiros empregos foram basicamente em um supermercado, em uma fábrica de alimentos e também em uma loja de jogos. Só que nessa loja só podiam entrar pessoas maiores de 18 anos, por tratar-se de jogos de azar, naquelas maquininhas que tem. Logo após dele sair do emprego da casa de jogos, ele começou a trabalhar com uma quadrilha de prostituição. E qual era a função dele nesse trabalho? A função dele era recrutar mulheres para trabalhar, com essa quadrilha. Então, ele passava nas ruas, olhava algumas mulheres e acabava, fazendo convite para que elas pudessem trabalhar na casa de prostituição. E ele atuava geralmente em um determinado bairro lá em Tóquio. E esse bairro era conhecido por ser um bairro muito violento. E também por ter muitas casas de prostituição. E era comum você andar nas ruas e encontrar vários cartazes nas paredes de mulheres seminuas por esse bairro. E a sua maior estratégia para conseguir essas mulheres era encontrar mulheres que estivessem em situação de vulnerabilidade social e emocionalmente frágeis. E ele conseguia fazer isso por meio do Twitter.
Só que essa atividade não durou muito tempo. Em 2017, ele foi preso, né, por trabalhar com prostituição. E ele foi condenado à liberdade condicional. Só que 3 meses depois, ele foi inocentado por encontrarem brechas na lei. Embora exista uma lei que proíbe prostituição no Japão desde 1956, alguns japoneses, eles encontram algumas brechas, né, na lei que fazem com que esse mercado de prostituição possa movimentar cerca de 2,5 trilhões por ano. Nessa época, depois que tudo isso aconteceu, ele ainda continuava morando com o seu pai. Eles até tinham um bom relacionamento e ele o ajudava na loja de automóveis que a família tinha. Em agosto de 2017, Takahino chegou e conversou com o pai dele e disse assim: "Olha, pai, eu já tenho 27 anos, estou muito apaixonado por uma garota, né, por uma mulher, e eu quero poder ter um pouco mais de liberdade, sair aqui da casa do senhor. E eu queria saber se o senhor poderia me dar a chave daquele apartamento que a gente tem ali pertinho." Esse apartamento ficava a mais ou menos 2 quilômetros de distância da casa do seu pai. E o pai dele achou que tudo bem. Ele deu, né, a chave do apartamento. Takahino saiu da casa do seu pai e foi morar sozinho nesse apartamento que tinha apenas 13 metros quadrados. 13 metros quadrados. Tudo isso alegando que tinha encontrado o amor da sua vida, que pretendia casar, que pretendia ter filhos, que pretendia construir uma família. E no dia 22 de agosto de 2017, ele se muda para o então apartamento. E lá ele começa a dar início à sua vida de crimes. Takahino fez o seguinte: ele criou 2 contas, uma com o intuito de dizer que estava muito fragilizado, que queria tirar a sua própria vida, falando coisas suicidas. E a outra conta, ele falava que podia ajudar pessoas que queriam suicidar-se. No seu Twitter, ele alimentava várias histórias com relação à morte, a suicidar-se e entre outras coisas. Mas é bom frisar aqui que ele em nenhum momento ele tinha vontade de tirar a própria vida. Em nenhum momento. Ele só falava isso para poder atrair suas presas. E pasme, muitas pessoas entraram em contato com eles. Muitas pessoas começaram ali a ter um diálogo sobre morte com Takahino. Abrindo um adendo aqui, em 2014, mais de 25 mil pessoas cometeram suicídio no Japão. Isso dá mais ou menos 70 pessoas por dia, para vocês verem como era o índice, né, de suicídio no país. Seu modus operandi era o seguinte: ele tentava, né, dentro do Twitter, conversar com as pessoas que tivessem fragilizadas emocionalmente. Então ele falava para as pessoas que ele tinha a maneira ideal para fazer com que a pessoa pudesse tirar a própria vida. E ele ainda prometia para a pessoa que ia morrer junto com a pessoa, que a pessoa não ia morrer sozinho, que os dois iam se suicidar-se juntos. E então ele fazia o convite para que as pessoas que tivessem interesse, né, ou a pessoa que ele estava conversando, fosse até a casa dele. E lá eles pudessem conversar melhor e cometer o ato. Então era comum que quando eles combinassem o dia certinho da pessoa ir até a casa dele, ele fosse buscar a pessoa lá na estação de trem. Porque ele ficava com medo. Essa estação de trem ficava mais ou menos próximo da casa dele. Porque ele ficava com medo da pessoa chegar ali e desistir e voltar, né? Voltar para casa. Então, para que as pessoas não pudessem desistir, ele ia atrás das pessoas e levava até a sua casa. Teve então a sua primeira vítima, uma mulher. Ela foi para casa dele, combinou num determinado dia. Ele foi buscar ela na estação de trem.
Só que para surpresa dele, ela estava acompanhada de um amigo, né? Aí ele pegou e disse, pronto, como é que eu vou cometer se ela tá acompanhada de alguém? Mas eles foram até a casa dele, entrou, sentou, conversou um pouco, eu acho que sobre coisas mais ou menos aleatórias, saíram, caminharam e tal, e ela foi para casa com um amigo. Nesse dia, ele não fez nada do que ele queria fazer. Só que conversando com ela depois, né, posteriormente, eles marcaram um outro encontro. Só que dessa vez ele disse, venha sozinha. Então assim foi feito. Ela foi sozinha para casa dele. E quando chegou lá, ele deu uma bebida para ela, que era uma bebida, vamos dizer, batizada. E ela tomou a bebida, desmaiou, aconteceu alguma coisa com ela. Ele abusou dela e depois tirou a vida. Essa tinha sido sua primeira vítima. E aí ele pegou, desmembrou seu corpo, colocou a parte de peles, né, que tinha para ser colocado de vez em quando, aos poucos, no lixeiro, no lixo comum. E os ossos, os pés, as mãos e a cabeça, ele colocou dentro de casa em alguns coolers ou no refrigerador da sua casa. Há muito tempo, Takahino ele sonhava em ver a morte de uma pessoa. Então tudo isso aconteceu em menos de uma semana que ele estava morando sozinho em seu apartamento. E outras vítimas começaram a aparecer. Só que antes que alguém venha dizer que era concedido, a pessoa queria ir para lá já sabendo que ia morrer, não era bem assim. Às vezes as pessoas só queriam conversar e queriam só uma ajuda que não necessariamente seria a morte. Entre agosto, que foi o mês que ele se mudou para esse apartamento, e outubro, entre agosto e outubro, Takahino ele desmembrou 9 vítimas. 9 vítimas. E todo o seu processo de tentar esconder o corpo foi de acordo com a primeira. Tirava as partes moles, separava e várias vezes ia e levava no lixeiro. E cabeça, pé e mão ele colocava em coolers dentro de seu pequeno apartamento. E os vizinhos sentiam, né, o cheiro, né, um fedor vindo da casa dele. Um fedor como se fosse de carne morta. De carne podre, na verdade. E ninguém nunca falou nada porque pensou que era alguma coisa assim estragada lá e ninguém nunca se deu conta que poderia ser o que realmente era. Ele acreditava que separando essas partes do corpo das vítimas, ele seria mais difícil da polícia poder encontrá-lo, né? Então ele fazia isso para dificultar as investigações. E depois que ele matava as vítimas, ele geralmente roubava as joias e os pertences que elas estavam carregando. Das 9 pessoas que foram mortas, 8 eram mulheres, só um que era um rapaz. Vocês lembram da primeira vítima que eu falei que foi acompanhada com um colega, que nesse dia ela não morreu, só depois? Pois bem, com o passar do tempo, esse amigo sentiu falta dela e ele sabia que ela tinha ido à casa de Takahino. Então, ele pegou e foi lá tentar confrontá-lo, né? Tentar entender o que tinha acontecido, porque a menina não voltou para casa, e saber se ele sabia notícias, se ele sabia onde ela estava e tal. E quando ele chegou lá, né, para confrontá-lo, para saber informações, ele pegou e o matou também. Ele falou para a polícia depois que ele não sabia, sabe, o nome das vítimas direito, ele nem procurava saber muito isso. Ele só via no Twitter se eram bonitas, se eram atraentes, e o principal objetivo dele era a questão sexual mesmo e financeira. Em outubro de 2017, né, o irmão de uma das vítimas começou a ficar muito preocupado com a questão do desaparecimento de sua irmã, Aiko, de 23 anos de idade. Então o que ele fez? Ele começou
a pegar o computador da irmã e começou a vasculhar todas as coisas, as conversas, entrou no Twitter e foi aí que ele encontrou uma conversa meio estranha com Takahino. Então, neste momento, ele começou a desconfiar e achou as conversas e as mensagens de suicídio, né? Ela falando que queria morrer. Só que até então a família dela não sabia. O pai dela, o irmão dela, em casa, a mãe não sabia que ela tinha esse tipo de pensamento. Então, para ele naquele momento foi uma surpresa muito grande. Foi aí que ele conseguiu hackear, né, o Twitter dela e descobrir tudo aquilo que estava acontecendo. Daí, ele vasculhando as redes sociais de Takahino, ele descobriu que tinha outra menina que estava também conversando com ele com relação a esses mesmos pensamentos suicidas. Então, ele foi conversar com essa menina e tentou entrar em acordo com ela para poder pegar o Takahino no flagra. Então, essa menina, em acordo com a polícia também, todo mundo sabendo, começou a conversar com o Takahino e surgiu a oportunidade de ter um encontro, que o encontro seria no apartamento dele mais uma vez. No dia marcado, ela foi para o apartamento de Takahino, mas quando chegou lá, ela não foi sozinha, ela foi com a polícia. E a polícia, ao entrar dentro da casa, junto com ela, falou: onde está a Aiko de 23 anos? Takahino simplesmente pegou de uma forma mais fria do mundo, pegou o seu dedinho e apontou para o cooler. Não reagiu de forma alguma. Quando ele apontou para o cooler, a polícia foi lá e abriu. Quando abriu, ele encontrou não só a cabeça de Aiko, mas também a cabeça de mais 8 pessoas. Na delegacia, ele não negou nenhum dos seus crimes. Ele falava tudo com muita naturalidade e com bastante detalhes, tudo que tinha cometido. E parecia que ele estava conformado com o seu destino. Declarou-se culpado perante o Tribunal do Distrito de Tóquio em 30 de setembro de 2020. Mas sua defesa inicialmente alegou que ele deveria ser acusado de um crime menor, já que havia matado as vítimas com o consentimento delas. Tudo isso foi negado pelo próprio criminoso, que admitiu ter matado as vítimas sem o seu consentimento. Acabou condenado à pena de morte em dezembro de 2020 e não mostrou interesse em recorrer. Em algumas entrevistas, ele chegou a dizer que a sentença estava demorando muito e que ele deveria morrer mais rápido. Em algumas entrevistas, Takahino pedia desculpa aos pais, os familiares das suas vítimas. E em outros momentos ele dizia que o seu maior arrependimento foi de ter sido pego. E se tivesse outras oportunidades, ele faria tudo novamente. Chegando muitas vezes a se vangloriar, né, de tudo aquilo que tinha feito. Falando, minha primeira vítima eu demorei 3 dias para poder cortá-las, né, para poder desmembrá-la. Já depois eu peguei uma habilidade muito boa e em menos de 24 horas eu conseguia fazer. Muito obrigada, até uma próxima e tchau, tchau!